Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Como sempre, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Espero que todos tenham vindo para essa aula com bastante coragem, dispostos mesmo a aprender, né? E realizar todas as atividades propostas. Na nossa última aula, eu deixei vocês com um fichamento, né? Era aí da página 160 a 166. E agora nós vamos, né, para a explicação deste conteúdo. E já peço a vocês que abram o livro de vocês, né, capítulo 8, América Anglo-Saxônica, tem início aí na página 160. Como sempre, colocarei aqui um videozinho explicativo e logo após deixarei as orientações de atividade no grupo. Vamos lá? Gente, fiz um mapa aqui, vai anotando porque eu vou colocar muito conteúdo, tá? Bem denso. Fiz um mapa Topperson para você, tá? Rodrigo, essa linha vermelha aqui é o quê? Essa linha vermelha aqui, gente, é para delimitar pra gente o que é a América Anglo-Saxônica. Porque aqui, basicamente, do México até o sul da rabiola aqui, ó, do fundinho aqui da bundinha aqui da América do Sul, tá? Da Argentina aqui, show? É América Latina, show? Então, da América Latina acaba aqui, daqui para cá, América Anglo-Saxônica. E não sei se você percebeu, mas ao falar de América Anglo-Saxônica, eu estou falando basicamente de dois países, Toppersons. Olha para cá. O primeiro, aqui, ó, o Canadá. E ele, né? Aquela relação de amor e ódio aí, você ama? Você odeia? Os Estados Unidos da América. Tá aí tranquilo? Então, identifiquei que a América Anglo-Saxônica é uma abordagem a partir de Canadá, Estados Unidos, ou Estados Unidos e Canadá, você que escolhe, tá? E a América Latina é uma outra abordagem. Aliás, falando em América Latina, clica aqui nesse card e confere o nosso vídeo sobre América Latina. Bom, Rodrigo, entendi. Um conceito básico aqui de clima, gente, que você também precisa entender é o seguinte: quanto mais próximo da linha do Equador uma região for, mais quente será. Lembra disso? E à medida que eu me afasto da linha do Equador, tanto sentido sul quanto sentido norte, vai ficando mais friozinho. Beleza? Logo, dá uma sagacidade aqui, dá uma olhadinha onde está o Canadá em relação à linha do Equador. Olha para cá. Rodrigo, está bem distante, né? Então, quando você imagina o Canadá, você imagina aquele verão parecido com o verão da Bahia, meu amor, parecido com o verão do Rio de Janeiro, aquele calor maravilhoso, aquele negócio 40 graus, e toma ali calor. É isso que você imagina quando você olha para o Canadá. Não é muito isso não, né? Tá, e eu vou te dar mais uma informação importante. A partir do Trópico de Câncer, sentido norte, nós iremos entrar numa zona climática temperada norte. E quando eu falo temperada, você tem que entender que é aquela ideia de equilibrado, tá? Então, por um exemplo, você consegue observar melhor as estações do ano. Até aí tranquilo? Rodrigo, e aqui entre os trópicos e a linha do Equador, aqui é o quê? É uma zona climática tropical ou intertropical. Aliás, a maior parte do território brasileiro está nessa zona climática. Show? Rodrigo, entendi. Linha do Equador, me aproximo quente, me afasto, vai ficando frio. Logo, você pode perceber que Canadá e Estados Unidos da América está em uma zona climática temperada. Temperada norte, porque também tem a temperada sul, tá? Só para você ter uma ideia, ó, o sul aqui dos Estados Unidos, essa região aqui da Flórida, coisa linda, olha, está mais próximo da linha do Equador, não é isso? Está mais próximo também, eu falei linha do Equador, está mais próximo também da linha do Equador, sim, mas eu queria falar que está mais próximo do Trópico de Câncer. Sendo assim, observa que o sul dos Estados Unidos da América será mais quentinho. Beleza até aí? Tranquilo? Maravilha? Ó, você tem aqui, por exemplo, a Califórnia um pouco mais quentinho, mais agradável. Você tem aqui o Arizona, você tem o Texas, tá? Você tem o Novo México. Aliás, o Novo México era do México, né? Texas também era do México. Deixa, eu não vou entrar nessa situação aqui ainda não. Mas observa aqui que é importante para você, tá? O sul dos Estados Unidos da América tem uma temperatura mais quente. E aí quando você olha para o Canadá, gente, perceba o seguinte, mais ao norte do Canadá, nós iremos entrar no Círculo Polar Ártico.
Gente, é frio pra caramba, tá? Então a maior parte da população do Canadá não está ocupando o norte, está ocupando o sul do Canadá, na fronteira e proximidade com os Estados Unidos. Fator climático é o fator mais importante para você delimitar a organização da população canadense, tá? Então no Canadá, tem muitas pessoas? Não, tem poucas pessoas. E as poucas pessoas do Canadá estão vivendo mais na região ao sul do Canadá, próximo aos Estados Unidos, e o fator climático é importante, porque é menos frio, tá? Aqui, meu Deus do céu, frio. Jesus, tá? No amor. E aqui os Estados Unidos da América, tá? Quando você olha para os Estados Unidos, é interessante também você reparar o Nordeste dos Estados Unidos, tá? Aqui eu tenho aquela grande megalópole, se liga na megalópole, ó, união de duas ou mais metrópoles, é a conurbação de metrópoles. E aqui no Nordeste dos Estados Unidos, ó, gente pra caramba. Pra ficar fácil, você começar a falar, cara, mas eu não sei nada do Nordeste dos Estados Unidos. Pensa no Sudeste brasileiro, vai ficar maneiro pra você. Olha, Sudeste brasileiro, região que concentra o maior número de pessoas, né? Aí você pensa assim, então o Nordeste dos Estados Unidos também. Se ligou? Ó, Sudeste brasileiro é a região economicamente mais desenvolvida, né? O Nordeste dos Estados Unidos, então, também. Tá vendo? Lógico que não é na mesma proporção, tá, gente? Mas dá pra você ter uma ideia, dá pra ter uma ideia legal, não dá? Dá pra ter uma ideia legal? Oi? Aqui, ó. O maior parque industrial brasileiro fica no Sudeste. O maior parque industrial norte-americano fica no Nordeste. Show? As principais cidades do Brasil, Sudeste. As principais cidades dos Estados Unidos, Nova York, Washington, por exemplo, ó, Nordeste. Legal, tá? Faz esse parâmetrozinho, toma ali, toma aqui, que você vai responder e vai saber falar alguma coisinha sobre o Nordeste dos Estados Unidos. Bom, falei muito desse lado, agora vem pra cá um pouco mais de densidade. Eu não sei se você percebeu, mas Canadá e Estados Unidos são países desenvolvidos, né? Isso tem muito a ver com o processo e o projeto de colonização que foi desenvolvido no seu território. Diferente da América Latina, onde o projeto de colonização e de exploração foi muito difundido, aqui, nesses dois países maravilhosos, você vai perceber um projeto de colonização de povoamento. Teve exploração? Teve, logicamente, muita exploração, mas também teve o desenvolvimento do território, enquanto habitação, tá? Vamos viver aqui, vamos desenvolver aqui. O Brasil é um exemplo muito interessante, onde esse projeto de vamos viver aqui, vamos desenvolver aqui, ele vai ser um pouco mais tardio, porque inicialmente era explora tudo do Brasil e leva, meu amor. Economia. São dois países considerados desenvolvidos, mas o destaque na economia aqui você, logicamente, tem que colocar o primeiro PIB mundial, o maior PIB do mundo. Estados Unidos da América tem que respeitar. Estados Unidos é uma grande potência, gente, econômica, industrial, bélica, tá? E também você não pode esquecer que é uma grande potência tecnológica, tá? Bom, a industrialização desses países na América Latina, lembra que foi industrialização tardia? Aqui não, tá, gente? Inclusive, falar em Estados Unidos é pensar também na segunda revolução industrial, a partir ali de meados do século XIX. Fica essa dica, então o processo de industrialização não é tardio, essa é uma característica da América Latina. O processo de industrialização, ele de fato, ele é bem antigo. Bom, projeto de urbanização também, aí pensar em indústria, pensar em espaço urbano, tá? Não esquece que a urbanização é um processo demográfico. Um país urbano é aquele no qual a maior parte da população está vivendo em cidades, tá? Os Estados Unidos é um país altamente urbano. E o seu processo de urbanização você vai ver com grande intensidade, principalmente aqui, ó, no seu leste, nordeste e sudeste, tá? As margens do Oceano Atlântico. E num processo um pouco mais recente aqui, ó, o oeste dos Estados Unidos, a famosa marcha para o oeste, tem tudo a ver aqui com a nossa aula, tá? Bom, possui uma das maiores metrópoles do mundo, Nova York, não sei se você já ouviu falar, mas coloca aqui, meu amor, fotinho de New York. Tá ligado essa música? New York, New York, New York. Naquele Frank Sinatra? Frank Sinistro? Frank... Quê? Finastra. O Frank Sinatra. Frank Sinatra. Coloca a foto aqui dele aqui. Não era esse que andava? New York, New York, New York. Ó. Na Broadway. Bota a foto da Broadway. Broadway. Aquela que tem um monte de coisa legal que eu esqueci. Bota aqui, vai.
Ó, New York, New York, tá ligado? New York? Eu conheço muito New York. Já foi lá? Eu já fui em New York. Fica em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. New York. Pra quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando, tá? Então eu já fui em New York, meu amor, e me respeita porque eu já fui em New York. Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Um beijo para Bom Sucesso. Gosto muito desse bairro, tá? Seguindo aqui a população norte-americana, você vai perceber o predomínio de pessoas brancas, né? Eu falei norte-americana, mas eu não quero misturar a nossa referência, tá? Então a população anglo-saxônica, aí sim, ó, ao predomínio de pessoas brancas. É muito interessante porque esses dois países foram colônias britânicas e também o Canadá teve uma colonização francesa. Então no Canadá, por exemplo, em Quebec, você vai sim falar o francês, vou falar francês agora. Tu já tá rindo. Trezeguet, Matuidi, Zinedine Zidane, Pogba, qual é o nome daquele que joga com o Neymar? Mbappé, Thierry Henry, Mbappé, Drogba, tá. Esse é um pouco do francês, Chirion, são um pouco de francês, tá? E aqui em inglês, pensando aí já em Canadá e Estados Unidos, você tem o quê? Você tem o inglês. Então, vou explicar essa parte agora em inglês, só para você ficar tranquilo, tá? E aí você pensa aqui, ó. A população norte-americana... Depois bota o SAP aqui pra galera que não pegou. A população norte-americana. A população norte-americana tem um predomínio de população de cor de pele e etnia branca. Entretanto, nos Estados Unidos observamos uma grande população de origem hispânica e também população negra. Sendo assim, podemos pensar que a população norte-americana tem uma grande miscigenação também, não comparada à miscigenação da América Latina, mas assim, uma miscigenação bem relativa aí que você pode observar. É muito miscigenada, meu Deus! Não, é muito miscigenada, mas nós temos sim que perceber a presença hispânica, principalmente aqui na região sul, tá? E da população negra também, principalmente aqui na região sul dos Estados Unidos. Aliás, falando em questão negra, branca, falando em questão racial, você não pode esquecer que houve sim nos Estados Unidos da América um regime de segregação racial, social e racial, tá? É muito importante, eu recomendo você assistir uma série Topperson. Coloca aqui que essa é Topperson. Todo mundo odeia o Chris, tá? É uma série maravilhosa que retrata um pouco dessa questão da segregação social e racial que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Coloca só a foto de uma pessoa que eu gosto muito, sou fã, Martin Luther King. O cara, tá? Conheça a história dele porque é importante para você compreender o cenário da segregação socio-racial dos Estados Unidos. Obrigado, ó.